Thank you, thank you. Hey, good evening, everybody. Boa noite a todos. It's this thing, that's heavy. Pesado pra Wow. caramba. There we go. It's a real honor to be here in Brazil. É uma honra muito grande para mim estar aqui no Brasil. We have just been so encouraged by what God's doing in this nation, Nós nos sentimos muito encorajados com aquilo que Deus está fazendo nessa nação. and the hunger that we're encountering here. E a fome que a gente tem encontrado por todos os lugares que a gente visita. This is our fifth city we're in, Essa é a quinta cidade que nós estamos visitando. and I am convinced hope is alive and well in this E nation. eu estou convencido de que a esperança existe e está aqui nessa nação. I've been looking forward to tonight, Eu estou com muita expectativa para hoje à noite. and it's a real honor to be with people that we love, Dwayne and Jennifer. E é uma honra estar aqui com pessoas que a gente ama, o Dwayne e a Jennifer. I know, that was a dramatic pause. Foi uma pausa dramática. And of course, it's always good to be with one of my preaching heroes. E também é muito bom estar com um dos meus pregadores, os meus heróis da pregação. Hey, if you have your Bibles tonight, get them out. Bible Se você tiver aí com a apps. sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia. Whatever you have that has the Word of God on it, get it out. Então pega aí a palavra de Deus, tira ela para fora. This is not my sermon tonight, but let me say this. Não é o meu sermão agora, o que eu vou falar, mas eu quero dizer o seguinte. It is critical that you get in the Word of God. É crítico que você entre na palavra de Deus. One of my concerns with this generation Uma das minhas maiores preocupações com essa geração is that we're not rooted in the Word of é God, que nós não estamos nos enraizando na palavra de Deus. and that our default mode is not asking the question, what does the Bible say about this? E a gente não está perguntando a pergunta de o que será que a Bíblia está falando a esse respeito. The mandate on your life is to lead in nations, O mandato sobre a sua vida é liderar nações. but you will have no idea where to go if you're not rooted in the Word. Mas você não terá ideia de onde ir se você não estiver enraizado na palavra. Too many of our generation are being led by their feelings Muitos das nossas gerações têm sido liderados pelos seus próprios sentimentos, rather than by the Word of God. mais do que a palavra de Deus. Truth is not found in your feelings. A verdade ela não é encontrada no seu sentimento. Your feelings are irrelevant when it comes to truth. Os seus sentimentos são irrelevantes quando se trata da verdade. Truth is found in the Word of God. A verdade ela é encontrada na palavra de Deus. So make sure you're in it, amen? Então, se certifique de que você está na palavra. 2 Kings chapter 9. Segundo Reis, capítulo 9. Let me set this story up. Elijah has gone to heaven. Então, eu quero só colocar o pano de fundo aqui. Elias, então, ele já foi para o céu. Before he left, he anointed a successor, Elisha, E antes dele ir embora, ele ungiu o seu sucessor, o Eliseu. and he anointed a man, a captain of the army, as king, E ele ungiu um homem, um capitão da guarda, como rei, Jehu. o Jeú. Jezebel was still in the land. Jezabel ainda estava na terra, She was still in control ela ainda estava no controle, of both the king of Israel and the king of Judah. tanto no reinado de Israel como de Judá. So Elijah's gone to heaven. Então Elias já está no céu, Elisha, his successor, had started like a school of ministry, Eliseu, o sucessor dele, começou como se fosse uma escola de ministério, a school of these prophets. uma escola de profetas. And Jehu had not taken his place as king. E Jeú ainda não tinha assumido a sua posição como rei. Jehu is in a city called Ramoth Gilead. O Jeú está numa cidade chamada Ramá Gileade. Jezebel is in a city called Jezreel. E Jezabel está numa cidade chamada Jezrael. This is where we find the story. Então aqui que a gente vai começar a história. 2 Kings chapter 9. Segundo Reis, capítulo 9. Do you have your Bibles? Você está com a sua Bíblia aí? You got your Bible apps? Então pega o seu aplicativo de Bíblia. Can I see them? Deixa eu ver seu aplicativo aí. I don't care what you read the Word of God on, just read Eu it. não That's me all I care importo about. aonde você lê a palavra de Deus. Simplesmente só leia a palavra de Deus. 2 Kings chapter 9, let's read it. Segunda Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para o quarto, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade
E ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. The story goes on where Jehu comes out of this encounter in the inner room. Então chegou essa história onde Jeú ele estava lá numa sala do encontro. He gathers with some people. Então ele se reúne com algumas pessoas. They ride to Jezreel. Eles vão até Jezreel. Kill the king of Israel, kill the king of Judah. Mata o rei de Israel, mata o rei de Israel, mata o rei de Judá. And Jezebel is thrown down from a second-story window. E a Jezabel ela é jogada da janela do segundo andar. And dies. E morre. And Jehu becomes king. E Jeú se torna então rei. And the nation shifts. E a nação inteira muda. Matthew 6, verse 6. Matthew chapter 6, Então verse abra 6. agora Mateus 6, versículo 6. This is what Jesus says. E aí Jesus diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. There are defining moments that happen in our life that change the trajectory of our life. Existem momentos-chave nas nossas vidas que mudam a trajetória das nossas vidas. There are moments where we encounter the Lord in such a significant way, São momentos em que nós encontramos o Senhor de maneira tão significativa, where the Lord marks our life and changes everything. aonde o Senhor marca as nossas vidas e muda tudo. When I was 23 years old, I was youth pastoring, Quando eu tinha 23 anos de idade, eu era um pastor de jovens. and a man named Lou Engle came to our church. E um homem chamado Lou Engle veio para a nossa igreja, 1999. 1999. I had just begun to really hear and learn about revival through my pastor. Eu tinha acabado de começar a aprender a ouvir e viver a respeito do avivamento do meu pastor. I grew up in a church that I didn't even know what revival was. I'd never even heard of it. Eu cresci numa igreja onde a gente nem falava de avivamento, eu nem sabia o que era o avivamento. And then my pastor came to our church, Bill, E aí então esse pastor veio para o Lou Engle veio para o meu pastor Bill and began to tell stories of outpourings of the Holy Spirit and cities being saved and revivalists and signs and wonders. e começou a falar histórias a respeito do derramar do Espírito Santo, pessoas sendo salvas, sinais e maravilhas, o avivamento do Espírito Santo acontecendo. And my heart began to become alive, and it was almost as if I began to find out this is what I'm doing in the earth. E o meu coração começou a ser avivado naquele momento, é como se eu tivesse tido uma revelação de isso é o que eu quero fazer na terra. Shortly after that, when I was 23, Lou Engle came to our church on a Sunday night. E aí um pouco depois disso, quando eu já tinha 23, o Lou Engle voltou num culto de domingo na minha igreja. And he began to preach a message on being an intercessor for revival. E ele começou a pregar uma mensagem a respeito de ser um intercessor por avivamento. I remember sitting in the front row and just feeling like this fire beginning to burn inside of me as he was speaking. E eu lembro que eu estava lá na primeira fileira e eu comecei a sentir um fogo queimando dentro de mim enquanto ele pregava. As he was talking, I just felt like I was about to come out of my skin. Enquanto ele falava, parecia que eu ia sair da minha própria pele. At the end of his message, he called forward all those that wanted to be intercessors for revival. E aí no final da mensagem ele fez um apelo e chamou todos aqueles que queriam ser intercessores para o avivamento. 23-year-old, I rushed to the front of the stage and just laid on the Eu lembro steps. que com 23 anos de idade eu corri lá e derretei na frente do altar. And the Lord met me in a significant E o way. Senhor me encontrou de maneira significativa. Something gripped my heart for prayer that I'd never experienced before. Algo tomou conta do meu coração para a oração de maneira como eu nunca antes tinha experimentado. And the Lord called me to the inner room of prayer. E o Senhor me chamou para aquele lugar secreto de oração. Jehu found himself in a similar situation. Jeú ele se encontra então numa situação semelhante.
The nation of Israel was in a very dark time. A nação de Israel estava vivendo tempos de muitas It trevas. was a very discouraging, depressing, hopeless environment in the nation. Momento de desencorajamento e falta de esperança e depressão muito grande nessa nação. Jezebel was influencing the land. A Jezabel, então, ela estava influenciando a terra. Idolatry, sexual immorality, violence. Idolatria, imoralidade sexual, violência por todo lado. It looked hopeless. E parecia que não existia esperança. But God was about to shift the entire story. Mas Deus estava prestes a mudar toda a história. God was about to show up in that nation. Deus estava prestes a aparecer naquela nação. He was about to turn everything. Ele estava prestes a mudar tudo. But the first thing that he did Mas a primeira coisa que ele fez, was he came and called a man ele foi e chamou um homem to separate to the inner room. para se separar para o quarto secreto. Elisha tells the son of the prophet, he says, listen, I have a message for Jehu, go Eliseu, find him. ele fala então para o filho do profeta: eu tenho uma mensagem para Jeú, vai lá e o encontre. But he said, before you give him that message, you must require that he separate himself to an inner room. Mas aí ele fala: antes de você dar a mensagem para ele, é necessário que você o pegue e o separe para um quarto separado. Jesus says that when you pray, go to the inner room. E Jesus, ele diz: quando você orar, vá para o seu quarto secreto. Whenever God intends to move in a nation, Todas as vezes que Deus ele pretende se mover numa nação, he first calls people to separate themselves to the inner room. primeiro ele chama as pessoas para se separarem para dentro desse quarto secreto. Because there is an anointing found in the inner room that you will receive nowhere else. Porque existe uma unção lá dentro do quarto secreto que você não receberia em nenhum outro lugar. When God intends to move in a nation, Quando Deus quer se mover numa nação, he does not anoint buildings ele não unge prédios, and he does not anoint methods. ele não unge métodos, He anoints people. ele unge pessoas. God flows through people. Deus, ele flui através das pessoas. So when his heart begins to be moved for a nation, Então, quando o coração dele começa a ser movido por toda uma nação, he begins to stir the hearts of people. ele começa então a instigar os corações das pessoas. The reason you're in this room right E o now, motivo pelo qual você está aqui agora because God has begun to stir your é heart. porque Deus começou a instigar o seu coração. You will find that the common testimony in this room Você vai encontrar que existia um testemunho comum aqui. is that there is a hunger in my heart that has been growing. É o fato de que existe uma fome no meu coração que constantemente cresce. God has been provoking my spirit. Deus tem provocado o meu espírito. He's been stirring something deep within me. Ele tem instigado algo lá dentro de mim. And the reason he's stirring you E o motivo pelo qual ele está te instigando is because he wants to anoint you. é porque ele quer te ungir. Ian Bounds, who is one of the, foremost authors on prayer from 110 years ago, 120 years ago. E.M. Bounds, que é uma das pessoas mais famosas quando se fala sobre oração de mais de centenas de anos atrás, He writes this: ele escreve então o seguinte: what the church needs today is not more machinery or better. o que a igreja precisa hoje não é mais de mais maquinários ou melhores maquinários. Not new organizations or more and novel methods, Não novas organizações ou mais organizações e nem novos métodos, but men whom the Holy Ghost can use. mas homens cujo Espírito Santo pode usar. Men and women Homens e mulheres of prayer. de oração. Men mighty in prayer. Homens poderosos, valentes em oração. The Holy Ghost does not flow through methods, but through men O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens and women. e mulheres. He wrote this 120 years ago. Ele escreveu isso há 120 anos atrás. He does not come on machinery, but on men. Ele não vem sobre máquinas, mas em homens. Men are God's method. Homens são o método de Deus. The church is looking for better methods. A igreja está procurando por métodos melhores. God is looking for better men. Deus está à procura de homens melhores. God wants to move in Brazil. Deus quer se mover no Brasil. What he begins to do is look for individuals. E o que ele começa a fazer é procurar He indivíduos. begins to call out individuals Ele começa a chamar indivíduos. because he anoints individuals. Porque ele unge indivíduos. He doesn't flow through methods. Ele não flui através dos He métodos. doesn't flow through buildings. Ele não flui através de He flows prédios. through people. Ele flui através de pessoas. And what's required in this nation right E now o que é requerido nessa nação agora is people that will respond to the call of God. são
São pessoas que responderão ao chamado de Deus. One of the things that we have shifted around, well, one of the things that we've messed up in our mind Uma das coisas que a gente bagunçou nas nossas mentes is the thought that somehow some people are called and others aren't. é o pensamento de que, de alguma maneira, algumas pessoas são chamadas e outras não. And as preachers, we say things like, I received my calling at this moment. E aí, como pregadores, a gente fala, eu recebi o meu chamado neste momento. And I understand what they're saying, E eu entendo o que eles falam, but here's the reality. mas eu vou dizer a realidade. Every single person in this room is called by God. Todas as pessoas aqui dentro desse salão são chamadas por Deus. Every single person has a call on their life. Todas as pessoas têm um chamado sobre as suas vidas. The issue in this room is not whether you're called. A questão aqui não é se você é chamado. What separates you is not your O call. que te separa não é o seu chamado. What separates you is your response. O que te separa é a sua resposta. I believe Elisha came and said, listen, I have a message for Jehu, but what's required of him is that he stand up from among his associates and he separate himself. Eliseu, então, ele vem e fala, eu tenho uma mensagem para Jeú, mas o que é requerido dele é que ele vá lá, se separe dos seus companheiros e entre num lugar secreto, separado. There's a verse in Matthew, it's said twice, but there's a verse in Matthew Existe um outro versículo lá em Mateus, that in my early 20s used to just kill me. que quando eu tinha, no começo dos meus 20 anos, ele me matava. That thing is seriously heavy. Cara, esse culto é pesado de verdade. Jesus says, many are called, but few are chosen. Jesus, ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. And I remember in my 20s getting before the Lord just saying, God, I want to be E chosen. aí eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ficava lá e falava, Deus, eu quero ser escolhido. I don't want to just be called, I want to be Eu chosen. não quero ser só chamado, eu quero ser escolhido. But God, I don't understand how many are called, but few are chosen. Mas eu não entendo porque muitos são chamados, mas poucos são I want to escolhidos. be in the chosen Eu quero category. estar lá na categoria dos escolhidos. But I don't understand how few are chosen. Mas eu não entendo porque só poucos são escolhidos. And then I read that verse in the context E aí eu li Ma- aquele versículo no contexto. in de Matthew Deus. 22. Em Mateus 22. And Jesus is telling a story of a king who invites people to his son's wedding. E aí Jesus está contando a história de um rei que está convidando pessoas para o casamento do seu filho. He sends invitations out, Ele manda convites and the first wave of people, e o primeiro grupo de pessoas, they all have excuses and reasons why they can't come. eles todos têm desculpas e motivos do porquê eles não podem ir. He sends another invitation out, Aí ele manda um outro convite, excuses again. desculpas de novo. Finally, on the third time, E finalmente na terceira vez, people come. as pessoas vêm. And then Jesus says, many are called, but few are chosen. E aí Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. One of the things I hate in life, like hate, is moving, like physically moving houses. Uma das coisas que eu mais odeio na vida é mudar de casa. I hate moving. Eu odeio mudar. I hate the whole process of moving. Eu odeio o processo da mudança. I hate thinking about moving. Eu odeio pensar em mudar. I hate packing. Eu odeio I fazer hate todo o loading empacotamento, carregar os caminhões. I hate unpacking. Eu odeio desempacotar I as hate coisas. moving. Eu odeio mudar. What I hate worse than moving, though, Mas o que eu mais odeio na mudança is helping somebody else move. é ajudar alguém a mudar. But in America, Mas lá nos Estados Unidos, the defining factor of whether or not you're a friend o fator que define se você é ou não um is amigo whether or not you help somebody move. é quando você ajuda ou não, ou se você ajuda ou não alguém a mudar. Like if you want to find out who your friends are in Se America, você quer descobrir quem que é o seu amigo de verdade nos Estados Unidos, you pick the hottest day in the middle of summer, você pega o dia mais quente no meio do verão, a Saturday, um sábado, you tell all your friends, I'm moving, can you help? e fala para todos os seus amigos, ó, eu estou mudando, você pode vir me ajudar? And whoever shows up, E quem aparecer, those are your friends. esses são seus amigos de verdade. Everybody else was lying. Todo o resto estava mentindo. So if you can imagine Então, imagina só. that one day Alan comes to a group of us friends, Então, um dia, us o friends, Alan vem aqui num grupo de amigos. and he says, guys, I'm moving on Saturday, can anybody help? Então, pessoal, eu estou mudando o sábado, vocês podem vir me ajudar? And immediately all of us are like, oh my gosh, don't make eye contact with Alan. Aí, cara, não vou olhar pro Alan, não vou fazer contato visual. I know I have something going Eu on. sei que eu tenho alguma coisa no sábado para fazer. Think, I've Pensa, got pensa, pensa, something. pensa, pensa, eu tenho alguma coisa para fazer.
And while everybody's thinking of an excuse, E aí todo mundo está lá pensando numa desculpa. one guy raises his hand. Um cara levanta a sua mão. Says, Alan, I'll help you move. Você, Alan, eu vou te ajudar a mudar. And Alan says, then I choose you. E aí o Alan fala, então eu te escolho. Listen, the way you get chosen in the kingdom A maneira como você é escolhido no reino is you raise your hand. é você levantar a sua mão. Jesus comes in a room like this and says, I'm looking for individuals that will give themselves to the inner room of prayer. Jesus, ele entra aqui nessa sala e ele diz, eu estou procurando pessoas que vão se dar para o quarto secreto da oração. I'm looking for leaders that will separate themselves Eu estou à procura de líderes que vão se separar for the cause of Christ in the earth. pela causa de Cristo na terra. I'm looking for individuals Eu that estou- will separate themselves to make the name of Jesus Eu famous. estou procurando indivíduos que vão se separar para fazer o nome de Jesus famoso. And immediately people are like, oh my gosh, don't make eye contact E aí with Jesus. imediatamente as pessoas dizem, meu Deus, eu não vou fazer contato visual para Jesus. And then there's a handful of people that raise their hand. E aí existe um grupinho de Sim. poucas pessoas que levantam sua mão, Say, Jesus, I'll give myself to that. que dizem, Jesus, eu vou me dar para And isso. Jesus looks at you and say, then I choose Jesus, you. então ele olha para você e fala, então eu te escolho. The reason why many are chosen, O motivo porque muitos são escolhidos, no, the reason why many are called, desculpa, muitos são chamados, but only a few are chosen, mas poucos são escolhidos, is because there's only a few that raise their hand. porque só tem poucos que estão dispostos a levantar sua mão. What separates you in this room is not the O call. que te separa aqui não é o seu chamado. What separates you in this room is whether or not you raise your O hand. que te separa é o fato de se você levanta ou não a sua mão. Say, God, I'll give my entire life for this E thing. dizer, Deus, eu dou toda a minha vida para isso. He is calling a generation right now in Brazil Ele está to chamando uma separate geração themselves agora no Brasil que seja disposta a se separar to the inner room of prayer, para o quarto secreto de oração, to give themselves fully to what He's para se going darem after. plenamente para aquilo que ele busca. Be in the chosen category. Esteja na categoria dos escolhidos. Be the one to say, Jesus, I will follow you Esteja in disposto a intercession. dizer, Jesus, eu vou te seguir na intercessão. The inner room, He requires from you an inner room lifestyle Lá ele exige de você que você tenha um estilo de vida de quarto secreto. because there is an encounter and an anointing in the inner room that you will find nowhere else. Porque lá existe um encontro e uma unção dentro desse quarto secreto que não existe em nenhum outro lugar. Jesus says, hey, when you pray, go to the inner room. Jesus ele disse, quando você orar, vai para o quarto secreto. You want to know why? Sabe por quê? God's there. Porque Deus está lá. I tell people it's not that hard to find God. Eu digo para as pessoas, não é tão difícil encontrar a Deus. He's in the inner room. Ele está lá no quarto secreto. There's an encounter with the Holy Spirit, Existe um encontro com o Espírito Santo and there is an anointing that is reserved for those that separate themselves. e existe uma unção que está reservada para aqueles que se separam. There is an anointing to shift nations. Existe uma unção para mudar nações. God was about to shift the nation through Jehu. Deus estava prestes a mudar toda uma nação através da vida de Jeú. The anointing to shift the nation A was found unção in the inner que room. mudou toda uma nação foi encontrada no quarto secreto. There is a bat, like an animal bat. Existe um morcego. It's called the Seychelles sheath-tailed bat. Ele é chamado do morcego rabudo das ilhas Seychelles. It's one of the most rare, endangered animals in the earth. É um dos mais raros e mais animais com o maior risco de extinção do mundo. Because it's only found in one place. Porque ele só é encontrado em um único lugar. There is a string of islands in the Indian Ocean Existe um arquipélago de ilhas lá no Oceano Índico, called the Seychelles Islands. chamado de Ilhas Seychelles. And in this string of E islands, nesse arquipélago de ilhas, there's one island existe uma ilha called Silhouette Island. chamada as Ilhas Silhouette. The Seychelles sheath-tailed bat O morcego rabudo das Ilhas Seychelles only
lives on this Ele island. só mora nessa ilha. If for some reason you got a passion to see this E bat, por algum motivo, se você tiver uma paixão para encontrar esse morcego, you can go all over the world. você pode ir para o mundo inteiro. You can go across North Você America. pode procurar nos Estados Unidos You inteiro. can go across South Você pode ir America. à América do Sul inteira. You can search the continent of Você Africa. pode procurar o continente da You África. can travel across Europe. Você pode procurar por toda a You'll never Europa. find it. Você nunca vai encontrar Doesn't esse matter how morcego. hard you look. Não importa o quão você procurar, Because it's only found in one place. porque ele só é encontrado em um único lugar. There's anointing to shift nations Existe uma unção para mudar nações, that is found in one place. que é encontrado em um lugar. You can go to every conference you want Você to. pode ir para quantas conferências você quiser. You can read every book you Você want pode to. ler o livro que você quiser. You can get every pastor you Você ever know pode to lay pegar hands on you. todos os pastores que você conhecer para impor as mãos sobre você. There is an anointing found in the inner room you can find nowhere else. Mas existe uma unção encontrada lá no quarto secreto que você não encontra em nenhum outro lugar. Jehu separates himself to the inner room, E Jeú, ele se separa para esse quarto secreto. and oil is poured on his Então life. o óleo é derramado sobre a vida dele. Somebody asked me here in Brazil, what do you feel is needed in this generation for revival? Alguém perguntou um dia para mim, aqui no Brasil, o que eu acho que é necessário para existir um avivamento nessa nação. At some level, the ability to sacrifice and lay your life down in the inner room. E em algum nível você se sacrificar e derramar toda a sua vida nesse quarto secreto. To find that encounter and to find that anointing. Encontrar esse encontro e encontrar essa unção. But not only will you find an anointing, Não só você vai encontrar essa unção, but the Lord begins to reveal to you his story. mas aí Deus vai começar a te revelar a história dele. There is a story of God happening in Israel Existe uma história de Deus acontecendo em Israel. that Jehu was unaware of. E era uma história da qual Jeú não estava consciente. If you looked in the natural, it looked bleak and it looked dark. Se você olhasse com os olhos naturais, pareciam trevas. But there was a story that was happening, unfolding in the nation. Mas existia uma história que estava se desenrolando sobre a nação. It's in the inner room Então é lá no quarto secreto, that God begins to reveal to you what he's doing. Deus começa a te revelar aquilo que ele está fazendo. You become aware of the story of God in a city. Você começa a tomar conhecimento da história de Deus naquela cidade. You become aware of the story of God in a nation. Você toma conhecimento da história de Deus sobre uma nação. The prophet begins to tell Jehu, this is what I'm going to do. Então o profeta ele vira para Jeú e fala assim: Jeú, eis o que eu vou fazer. I'm going to wipe out the house of Ahab. Eu vou limpar a casa de Acabe. Jezebel is going to be A dethroned. Jezabel vai ser destronada. I'm going to restore righteousness again in E eu this vou nation. restabelecer a justiça novamente nessa nação. One of the saddest things that I encounter is believers that are unaware of the story of God. E uma das coisas mais tristes que eu encontro é quando a gente encontra crentes que não conhecem a história de Deus. They only see with their natural eyes. Eles só veem aquilo que os olhos naturais deles enxergam. The story that they're following is on the news. A história que eles seguem estão nos jornais. And they are confused and lost when it comes to the story of God in a nation. E eles se sentem confusos e perdidos quando se trata a respeito da história de Deus para aquela nação. I don't know if you ever read a book or watched a movie and just been confused. Eu não sei se você já leu um livro ou assistiu um filme e você se sente confuso. I remember we were in Australia a few years ago, Eu lembro, alguns anos atrás, a gente estava na Austrália, and me and a friend, and we landed. eu e um amigo meu, então a gente pousou lá. We got to our hotel room about 5 o'clock. A gente chegou lá no nosso hotel por volta das 5 And horas. we both look at each other and we're like, we've got to stay up till 9. Like, we've got to stay out. E aí a gente olhou e a gente falou, cara, a gente tem que ficar acordado pelo menos até as 9. But we're tired and Mas jet estava muito lagged. cansado, com um fuso horário invertido. So we're in the hotel room. We said, let's watch TV. Então a gente está lá no quarto e a gente fala, meu, vamos assistir TV. So I turn on the television. Aí eu ligo a We're TV, flipping through the channels, comecei a surfar nos canais. and we come across the Harry Potter movie. E aí a gente parou num filme do Harry Potter. Now listen, I have never seen any Harry Potter movies. Eu nunca I- tinha at assistido that nenhum time, I'd filme never do seen Harry a Harry Potter. Potter movie. Eu nunca tinha assistido nada a respeito do Harry Potter até But aquele we're momento. tired, we're exhausted. Mas a gente está cansado, exaustos. I'm like, let's watch this Harry Potter movie. E aí a gente, pô, então vamos assistir esse filme do Harry Potter. So what I didn't know at the time was that there's 8 movies, E eu sei que a única coisa que eu sabia é que naquela época tinham 8 filmes. all one story, Todos a respeito de uma história. and the movie that was on was the 8th movie. E o filme que estava passando era o 8º filme. So
like, a lot of people have talked about this, let's watch it. Eu falei, um monte de gente fala a respeito do Harry Potter, então vamos assistir. And so we start watching it, E a gente começou lá a and assistir. I'm 5 minutes in, Eu and estou I 5 am minutos assistindo, utterly eu confused. estou completamente confuso. I have no idea what's going on Não at all. faço ideia do que está acontecendo. I don't know what they're talking Não about. sei do que eles estão falando. I don't know what they're looking Eu for. não sei o que eles estão procurando. I'm confused why there's a guy that has no Eu nose. estou confuso porque tem um cara que não tem nariz. And we're about 10 minutes into this movie. E aí, I'm like, 10 minutos de filme. I can't do this anymore. I don't even know what's Cara, eu going não on. consigo mais fazer isso. Eu não consigo entender o que está acontecendo. This is what I encounter amongst believers sometimes. Cara, esse é um encontro para muitos crentes algumas Believers vezes. that have no idea what the story of Os God is. crentes não têm ideia de qual que é a história de Deus. Have no idea what God's doing in their nation. Eles não fazem ideia do que Deus está fazendo na nação deles. Have no idea that although it looks dark and hopeless, there's a story unfolding. Eles não fazem ideia de que aparentemente tem trevas pra caramba, existe uma história se They desenvolvendo. are lost and confused when Eles it estão- comes to what God is doing in their city. Eles estão totalmente perdidos a respeito do que Deus está fazendo na cidade deles. It's in the inner room that the Lord begins to reveal to you what He intends to do. E é lá no quarto secreto que Deus começa a te revelar aquilo que Ele pretende fazer. But not only does He begin to show you what He's going to do, E não só Ele começa a te mostrar o que Ele está prestes a fazer, He shows you your part in it. Ele te mostra a sua parte nisso. He says, Jehu, this is what you're going to do. Ele fala, Jeú, isso é o que você vai fazer. This is what I'm doing in the nation. Isso é o que eu estou fazendo nessa nação. This is your part in it. Essa é a sua parte na história. You know why John the Baptist carried such authority on his life? E você sabe por que João Batista carregava tanta autoridade na vida dele? Because there was a clarity about what he was called to do. Porque existia uma clareza a respeito do que ele tinha sido chamado para fazer. There was no confusion on John the Baptist. Não existia confusão para João Batista. When people came to him and said, "Who are you?" Quando as pessoas vinham para ele e falavam, quem é você? He didn't say, "Well, I don't know. Ele não falava, sei lá, Are you the prophet? você é o profeta? I don't know. Are you Elijah? sei. I don't know. Você é Elias? Não, Who não are sei. you? Quem é I'm not você? really sure." Cara, não tenho certeza de quem eu When sou. they came and asked him who he was, Quando eles perguntavam para ele, quem é você? with clarity, Com clareza, he said, "I am the voice of one crying in the wilderness. eu sou a voz de um clamando no deserto, Prepare the way of the Lord." preparando o caminho do Senhor. There was an authority on his life Existia uma autoridade sobre a vida dele because of a clarity he received por causa da clareza que ele recebeu in the inner room of the desert. no quarto secreto lá no deserto. It was in the desert É lá no deserto that the Lord began to reveal to him his part in the story. que Deus começa a revelar para ele a parte dele na história. That the Messiah is coming Que o Messias está vindo and you are a voice crying in the e wilderness. você é uma voz que clama no deserto. What I want to see is I want to see believers that walk with a clarity of what God has called them to. E o que eu quero ver é ver crentes que eles andam na clareza daquilo que Deus os chamou para fazer. That step into authority in their life because there is no confusion Que about eles what God's tomam called them posse to. da autoridade deles porque não existe confusão a respeito daquilo para qual eles foram chamados a fazer. If I said, "Who are you? What has God called you to?" Se eu perguntar quem é você e o que Deus te chamou para There fazer, would be a clarity about your response que haja clareza na sua resposta because of what he said in the inner room. por causa daquilo que ele te contou no quarto secreto. What has to happen, there's a word that comes to you in the inner room. Existe uma palavra que vem para você no quarto secreto. That word gives you access to faith, Essa palavra ela te dá acesso à fé, but you have to get possessed by a word. mas você tem que ser completamente tomado por essa palavra. John 15:7 says, Lá em João 15:7 diz o seguinte: Jesus is speaking. Jesus falando, If you'll abide in me se você estiver em mim and my words abide in e as you, minhas palavras permanecerem em ti, then you'll ask what you desire and it shall be então done for you. tudo aquilo que você pedir e que se desejar será te dado. Asking what you desire shall be done for you is faith.
Você pedir aquilo que você deseja é fé. And faith is accessed. E a fé então é acessada. I draw close to Jesus in intimacy. Eu permanecer na intimidade com Jesus. And when I'm near him in E intimacy, quando eu estou lá perto dele em he intimidade, speaks his ele words então to me. declara as palavras dele para mim. And when those words abide in my life, Quando essas palavras permanecem na minha vida, I have access to a realm called faith então for a eu tenho nation. acesso a uma realidade chamada fé. You have to get to a place where a word that he spoke to you possesses your life. Você precisa entrar num lugar onde a palavra que ele declara sobre você toma posse da sua vida. Where you become consumed with what God told you. Que você seja totalmente consumido por aquilo que Deus te falou. That not only does it go from your head to your heart, Para que não só aquilo vá da sua cabeça para o seu coração, but it becomes cellular in your life. mas aquilo se torne algo It becomes a part of who you celular are. na sua vida, que se torne parte da sua vida. That no matter what you see, Que não importa o que você veja, that no matter what people say, não importa o que as pessoas digam, you know beyond a shadow of a doubt. You know that you know that you know. você sabe, sem sombra de dúvidas, que você sabe que você sabe que você sabe. This is what God told me. Isso é o que Deus me falou. This is what he spoke to me in the inner room Isso of é o que Ele prayer. declarou para mim no quarto de oração. And you allow a word to abide in your E você life. permite com que essa palavra permaneça na sua vida. Spoken when you abide in him. Declarada quando você permanece nele. You become possessed by this. E aí você começa a ser possuído por isso. Our prayer meetings have to move from half-hearted prayers we throw up that we don't even believe. As nossas reuniões de orações têm que passar a ser de só orações daquelas que o nosso coração nem mesmo acredita. A maioria das coisas que a gente ora. To being fueled by a word that God gave us. Para nós sermos completamente para nós sermos completamente encharcados daquilo que Deus declara sobre nós. He gave me a word. Ele me deu uma palavra. I remember Mike Bickle said something about prayer, Eu lembro que uma vez o Mike Bickle falou algo a respeito da oração, about the simplicity of prayer. a respeito da simplicidade da oração. Is that we come to God and he tells us what he wants to do. É que nós vamos até Deus, nós já chegamos a Deus e Ele nos diz o que fazer. And then prayer is E a oração é, we go back to God nós voltamos para Deus and say, do what you said you wanted to do. e aí nós dizemos, Deus, então faça o que você disse que faria. He says, this is what I want to do in Brazil. E então Deus diz, eis o que eu quero fazer no Brasil. We come back and say, God, do this in Aí você Brazil. volta e fala, Deus, então faz isso no Brasil. There has to be a generation that comes in Brazil Tem que ter uma geração que vem no Brasil that becomes possessed by a word that he spoke to them. que é totalmente apoderada da palavra que Ele declara sobre ela. That get into prayer with faith. Entrar na oração com fé. That faith becomes active in their life because of what he said. E a fé se torna ativa na vida deles por aquilo que Ele declarou. I don't know if you've ever been around these men or women that are possessed by a word. Eu não sei se você já esteve perto desses homens e mulheres que foram completamente tomados por uma palavra de Deus. You cannot shake them. Você não consegue chacoalhá-los. It doesn't matter what's happening in the world. Não importa o que está acontecendo no mundo. They look crazy at times. Eles parecem malucos às vezes. Because you say, do you see what's going on? Porque você fala, você viu o que está acontecendo? They say, it doesn't matter. This is what Eles he falam, said to não me. importa. O que Deus falou para mim foi o This is the seguinte. word that he birthed in my Essa foi a life. palavra que Ele nasceu dentro da minha vida. I will be unmoved. Eu não vou me mexer. Bible says what? We don't walk by sight, but by A Bíblia diz, nós não andamos por fé, por vista, mas por faith. fé. Faith is activated A fé, então, ela é ativada when I hear his word, quando eu ouço a palavra dele. and his word I find in the inner room. E a palavra dele eu encontro lá no quarto secreto. I'm convinced God wants to move in Brazil. I think he already is moving to Brazil. Eu estou convencido que Deus quer se mover no Brasil. Eu acho que Ele já está se movendo no Brasil. But I think that you're here tonight and this week Mas eu acho que você está aqui nessa noite, durante essa semana, because God's calling individuals to separate themselves. porque Deus está chamando indivíduos que irão se separar. He's looking for those that will raise their hand. Ele está à procura daqueles que vão levantar a sua mão. He's looking for those that will separate. Ele está à procura daqueles que vão se separar. He's looking for those who will lay their lives down and receive an anointing. Ele está à procura daqueles que vão derramar a sua vida para receber uma unção, Will receive a word. que vão receber uma palavra, Will be activated in faith. que serão ativados na fé.
God doesn't flow through methods. He doesn't flow through buildings. Deus, ele não flui através de métodos, ele não flui através de prédios. He flows through people. Ele flui através de pessoas. He anoints people. Ele unge pessoas. That anointing is found in the inner room. E essa unção, ela é encontrada no quarto secreto. Here's what I want us to do. Just close your eyes. Quero que você agora então feche os seus olhos. I'm going to ask you to stand in just a moment, Daqui a pouco eu vou pedir para você se levantar, but not yet. mas não ainda. I want you to take a moment Eu quero que você tome um momento agora, because I believe the Lord's calling people. porque eu creio que Deus está chamando pessoas. I think back when I was 23, Eu acho que quando eu tinha 23 anos, I didn't know what he was doing at the time. eu não sabia o que ele estava fazendo na época. All I knew was I felt a stirring in my heart, Tudo que eu sabia, que eu sentia o meu coração sendo instigado. and I responded. E eu respondi. Tonight I'm going to ask you to respond. Hoje eu vou te pedir para responder. I'm convinced revival was never started by the masses. Eu estou convencido de que o avivamento ele nunca começou nas It massas. was always started by the few, Ele sempre começou com poucos, those that raised their hand. aqueles que levantaram a sua mão. I want you to take just a moment. Eu quero que você tome um momento agora. I want you to hear the Lord for yourself calling you, E eu quero que você comece a ouvir o Senhor te chamando, saying your name, dizendo o seu nome, saying, I have a message for you. dizendo eu tenho uma mensagem para I want to você. speak to you. Eu quero falar com você. I have an anointing I want to Eu pour tenho out on uma your life. unção que eu quero derramar sobre a sua vida. But what's required Mas o que é requerido de você is that you would rise up and separate. é que você se levante e se separe. If you hear the Lord calling you to separate yourself Se to você the inner está room of prayer, ouvindo o Senhor te chamar para want you to você se separar do quarto secreto de oração, I want you to stand up right now and I want you quero to que put você both hands in the fique de air. pé agora e você levante as suas duas mãos para o alto. Father, tonight we commit ourselves Pai, nessa noite nós nos comprometemos to the call to prayer. ao chamado para a oração. We commit ourselves to give ourselves to Nós the nos inner room. comprometemos a nos darmos para o quarto secreto. God, I'm asking every person in this room that's Senhor, eu standing peço with their que hands raised, todas as pessoas aqui levantadas e com as suas mãos para o alto, that you would meet them in the secret que o place, Senhor os encontre no lugar secreto, that you would meet them in the inner room, que o Senhor os encontre no quarto secreto, that you would pour out an anointing on their life that would shift a que o nation, Senhor derrame uma unção sobre a vida deles que mude toda uma nação, that you would pour out an anointing that would change the history of this que o nation, Senhor derrame uma unção que mude a história dessa nação, that cities would be saved que cidades inteiras sejam salvas because of the word that you release. por causa da palavra que o Senhor liberou. I pray you'd possess us with the word. Eu oro para que o Senhor tome posse de nós com a tua palavra. Just take a moment before the Lord. Tome um tempo diante do Senhor agora. The Bible says we're to present ourselves a holy and living sacrifice. A Bíblia nos diz que nós temos que nos apresentar santos como sacrifício vivo. We're to present ourselves a living sacrifice, Nos apresentarmos como sacrifícios holy and vivos, accepted. santos e aceitos. Just present yourself to the Lord. Comece a se tonight. apresentar diante do Senhor agora. Just in your own words, just say, Jesus, I just present myself Com to suas you próprias tonight. palavras, comece a falar: Jesus, eu me apresento para ti nessa noite. I present my life to Eu you, apresento a minha vida a ti. to use my life for your glory. Use a minha vida para a sua glória. I give myself fully to you tonight. Eu me dou completamente a ti nesta noite. Come on, I want you to pray it. Eu quero que você ore isso. In your own words, pray that. Com as suas próprias palavras, ore isso. Just take a moment. Tome um momento agora. Just present yourself. He'll mark your life tonight. Comece a se apresentar a Ele agora. Ele vai marcar a sua vida hoje à noite. He'll mark your life. Ele vai marcar a sua vida. He'll give you grace to pray. Ele vai te conceder graça para orar. Say,
God, mark my life. Diga: Deus, marque a minha vida. Mark my life. Marca a minha vida. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want as vozes. This is our prayer. Isso é o nosso clamor. This is what we ask from the Lord. É isso que nós pedimos para o Senhor. Lots of times people say, Muitas vezes as pessoas falam: how do I learn how to pray? ah, como é que eu aprendo a orar? There's some things that you go read books on, Algumas coisas você vai lá e lê livros a respeito. you go to school for. Você estuda para aquilo. Prayer, the way that you learn how to pray Mas a oração, a maneira como você aprende a orar, is you pray. é você orar. You grab your Bible, Você pega a tua Bíblia, you separate yourself, você se separa you say, Jesus, teach me how to pray. e você diz: Jesus, me ensina a orar. I want you to leave this place tonight, Eu quero que você saia daqui hoje à noite, not just with a passion, com paixão but a strategy ou uma estratégia, that says, I'm going to go pray. e que diga, mas que você diga: eu vou orar. I may not know how, Talvez eu não saiba como, but Jesus will teach me. mas Jesus vai me ensinar. I want you to stretch your hands out to Dwayne, Eu quero que você estenda as suas mãos aqui para o Duane. and I just want to pray E eu quero orar agora.
Lord is sending people to Brazil to ignite a prayer Que movement o Senhor mande pessoas para o Brasil agora para acender o movimento de oração. amongst the younger generation. No meio das gerações mais jovens. The Lord's done many incredible things in Brazil, O Senhor tem feito muitas coisas incríveis no Brasil. but we must fight for the younger generation. Mas nós precisamos lutar pela geração dos jovens. And I believe the Lord's sending people to this nation to ignite this. E eu creio que Deus está mandando pessoas para essa nação para acender isso. And I pray that God would raise up thousands of houses of prayer. E eu oro para que Deus ele levante milhares e milhares de casas de oração. I pray that God would ignite a prayer movement across this nation. Eu oro para que Deus acenda um movimento de oração por toda essa nação. In prayer closets, Em armários de oração, in churches, em igrejas, in businesses, em empresas, in houses of prayer, em casas de oração, on the streets. nas ruas. That there would be a great movement of prayer in this Que nation. haja um grande movimento de oração nessa nação. That a generation would be anointed and possessed by a Que word. uma geração seja ungida e seja tomada por toda uma palavra. And Lord, we just pray for Dwayne and his Senhor, então family, nós oramos agora pelo Duane e por sua família, for their ministry. pelo ministério deles. You would birth something in this nation through them. O Senhor nasceu algo nessa nação através das vidas We deles. bless him. E nós abençoamos isso. God, I pray to raise up thousands of Dwaynes Senhor, across eu this oro para que o nation Senhor levante milhares de doentes por that toda essa are nação, burning for one thing. que queimam por uma coisa só. Sometimes when you preach, Às vezes, quando você prega, you feel like you should spend time at the altars. parece que você passa tempo no altar. Other times when you preach, Você gastou tempo no altar. E outras vezes, quando você ora, there's a você sense prega, parece que existe um senso that you just need to go do what you heard. de que você tem que ir fazer aquilo que você ouviu. That it's just a simple step of obedience. Que isso talvez seja um passo simples de obediência. It's not necessarily about more time at the altars. Não é necessariamente mais tempo no altar, It's about doing what you heard. mas sim fazer aquilo que você ouviu. This is what I want to encourage you. Just do what you heard. Então eu quero te encorajar, vai lá e faz o que você ouviu. Whatever you heard the Lord stirring in your heart Aquilo que tonight. você ouviu, o Senhor instigar no seu coração nessa noite. Whatever you hear Him doing in the next Aquilo que few você days. ouvir Ele fazendo nos próximos dias. Just be people that say, I'm gonna activate this thing. Sejam pessoas que dizem, eu vou ativar isso. But before we close tonight and hand it over to Dwayne, E antes de encerrar nessa noite e passar para o Duane, let's end with one more song celebrating Jesus. a Can we gente do vai that? terminar com mais uma música e celebrar Jesus, tá bom? Can we do that? Vamos fazer isso? Come on, let's celebrate Jesus. Vamos celebrar a Jesus.